Está começando mais um programa Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar imorredouro na eternidade e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, estado de São Paulo. Estamos ao vivo, direto do estúdio da Rádio Capela FM 105,9, cujo telefone é 3876-6846. Os estimados ouvintes podem entrar em contato conosco através do e-mail cept.vinhedo@gmail.com. E para aqueles que não nos podem assistir ao vivo, há um canal no YouTube, basta digitar CEPT Vinhedo, e onde ficam arquivados todos os programas que temos produzido. Hoje é 5 de fevereiro de 2016, estamos acompanhados do nosso Guilherme e agora recebemos novamente a presença carinhosa do nosso querido Fábio, que há poucos instantes estava encerrando a entrevista com a CNN. Estamos iniciando mais esse programa e gostaríamos de enviar um abraço carinhoso ao nosso querido Fauzi, à Luciana, à Maria Fernanda, à Fátima, à Débora, ao Nelsinho, à Lívia e também ao nosso Eduardo lá de São Paulo, capital. Hoje, como fizemos uma mudança no roteiro da nossa programação aqui do Paulo de Tarso, aqui do programa Momentos Espirituais, e o nosso programa tem o objetivo de discutir o tema semanal do Evangelho que é discutido nas reuniões de exposição doutrinária lá do Centro Espírita Paulo de Tarso. Ou seja, às segundas-feiras às 20 horas, às terças-feiras às 14 horas, às quartas-feiras às 20 horas e aos sábados às 9 horas da manhã, aos domingos às 9 horas da manhã, em todas essas atividades em nossa casa, discutimos o tema semanal do Evangelho. Evangelho baseado, evidentemente, nos ensinos do Mestre Jesus, à luz da doutrina espírita, à luz da terceira obra da codificação kardeciana, intitulada O Evangelho segundo o Espiritismo. Esta semana estamos discutindo o capítulo 26, intitulado Dai gratuitamente o que
gratuitamente recebestes. Antes de entrarmos mais detidamente no tema, gostaríamos de fazer uma reflexão a respeito da festa de Carnaval que se inicia em todo o nosso país. A maior parte do nosso país, a festa se inicia hoje, em alguns lugares se inicia amanhã. E nós nos recordamos de uma frase de uma canção famosa do poeta e compositor Caetano Veloso, quando ele afirma que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. É um frevo, aliás, muito agradável, muito legal, que o Caetano Veloso compôs. Então ele diz: atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Então nós gostaríamos de dizer que ele se equivocou nesse pensamento, porque atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. Ou seja, os espíritos desencarnados que se afinizam que entram em sintonia com o carnaval, se eles se mantêm na inferioridade moral, vamos dizer assim, certamente eles irão sim atrás do trio elétrico, atrás dos exageros, atrás dos excessos que são cometidos nessa época do carnaval. Infelizmente, muitos espíritos ignorantes, muitos espíritos pouco evoluídos, nessa época, entram na faixa de sintonia de muitos irmãos encarnados, e esses irmãos encarnados julgam que uma vez por ano, ele pode se dar ao luxo de sair da disciplina, de sair do desregramento, ou melhor, do regramento em que ele convive na sua rotina, e entregar-se aos excessos os mais variados, entregar-se à bebida, às drogas, entregar-se à gulodice. Isso faz com que as pessoas encarnadas entrem na mesma faixa de sintonia de irmãos desencarnados que se afinizam com os encarnados, e eles estimulam negativamente as mais variadas condutas, as mais variadas distorções de comportamento. Por esse motivo, nós encontramos, na época de carnaval, um aumento do homicídio, um aumento dos acidentes que poderiam ser evitados, um aumento do índice de suicídio, um aumento da maternidade e da paternidade irresponsáveis que são cometidas devido à imaturidade psicológica das pessoas que se deixam levar por esses excessos. Das doenças venéreas também, né, Marcelo? Sim, que são decorrentes dos excessos sexuais. Bem lembrado, Fábio, dos desajustes sexuais que compreendem não só a paternidade e maternidade irresponsáveis, como também as doenças sexualmente transmissíveis, que são consequência da indisciplina vivenciada nesses dias. Trata-se de como é que é aquela expressão latina que nós encontramos naquele filme Sociedade dos Poetas Mortos? Sais de Dei. Não, Carpe Diem. Carpe Diem. Carpe Diem. Então, trata-se, Fábio, trata-se, Guilherme, estimados ouvintes, de um Carpe Diem às avessas.
O carpe diem é uma expressão latina que significa aproveite o dia. Engrandeça. Engrandeça, use bem, ocupe suas horas de maneira positiva, de maneira útil, de maneira elevada. E nós observamos nesses dias um carpe diem às avessas, ou seja, as pessoas compreendem equivocadamente. Gozem o dia, aproveitem, porque a vida é uma só. É verdade, a vida com esse corpício é uma só. A vida com esse CPF, a vida com essas digitais que todos temos, esses olhos azuis. Exatamente, com esse corpício é uma só. Só que as consequências de nossas irresponsabilidades, nós é que teremos que arcá-las. Como consequência de mais uma lei que o Mestre nos ensinou, que é: a cada um será dado de acordo com as próprias obras. Então, amigos, só gostaria de lembrar que é muito saudável o Carnaval. O Carnaval é um feriado prolongado, que é muito bom nós termos esse feriado prolongado, mas é muito bom também utilizarmos de maneira adequada, de maneira saudável, todo esse período. Será que não vale a pena nós lermos um bom livro, assistirmos um bom filme, reunirmos com os familiares, reunirmos com os amigos de maneira igualmente saudável? Gostaria de ouvi-los, amigos, fiquem à vontade. Marcelo, completando essa reflexão, independente dos aspectos espirituais envolvidos, a gente tem que lembrar que nós aqui na América Latina, especialmente no Brasil, estamos vivendo um surto grande do Zika vírus. Que, por enquanto, estão associando com a microcefalia de bebês recém-nascidos. E hoje, ou essa semana, a gente teve a notícia que também é transmitida através da urina e da saliva. Exatamente. E o Carnaval, como muitos sabem, tem aquelas festas, as pessoas bebem, ficam mais soltas. Acham que devem beijar todo mundo que passar pela frente. Então é uma situação bem propícia para aumentar mais ainda a situação que nós já estamos inseridos com essa grande contaminação que está existindo hoje aqui pelo vírus. E tudo indica também que, porque o vírus do Zika, ele também foi isolado no esperma. E tudo indica que já tem um caso de transmissão via sexual, ainda não confirmada, que os pesquisadores americanos detectaram no estado do Texas de pessoas que vieram da Venezuela. Entendeu? Então, ainda não está confirmada essa possibilidade de transmissão, mas é bem provável. E lógico, que os defensores da morte, ou seja, aqueles que defendem a liberação do aborto, e eu particularmente sou contra a qualquer aborto, inclusive o que a lei brasileira permite, que é aquele aborto provindo da condição do estupro, que evidentemente que a paciente que é estuprada, a pessoa que é estuprada, logicamente que merece a nossa consideração, merece o nosso carinho, merece os nossos esforços para que ela possa se harmonizar do ponto de vista psicológico, devido ao trauma, à dor, que só quem viveu a dor do estupro é que sabe o quão é dolorosa. Mas vale a pena refletirmos que a vida que aquela gravidez, fruto do estupro, logicamente tem uma alma lá, tem um espírito lá, e esse espírito também pediu para nascer nessa condição de dor, nessa condição de complexidade que ela sendo vítima, sendo oriunda de um caso de estupro, vai vivenciar. Então, nós somos contra
aborto, mesmo no caso de estupro, que a lei brasileira permite, e já permite há muito tempo, desde constituições anteriores. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, que ultimamente tem ao invés de avaliar as leis, ele tem passado a legislar também, liberou a permissão para o aborto nos fetos ditos anencéfalos. E nós também somos contrários a isso, porque o feto que é anencéfalo tem um espírito, e aquele espírito também tem uma possibilidade que é importante ele vivenciar aquelas horas, aqueles dias, aqueles meses, e mesmo um caso de um anencéfalo que durou até 2 anos de idade. E a mãe tinha tal amor por aquele anencéfalo que para ela foi uma dor imensa quando a morte daquele anencéfalo foi detectada. Então, é muito engraçada a lei brasileira e infelizmente nós temos que ampliar para vários países ditos desenvolvidos, mesmo lá na Europa. Nós sabemos de vários países, Fábio, Guilherme, amigos, que permitem o aborto legal se é detectado o diagnóstico de crianças que vão nascer com síndrome de Down, né? Então tem famílias que optam e a lei permite que faça o aborto. Nós não concordamos de maneira alguma. Tanto é que eu particularmente conheço vários casais que tiveram filhos com síndrome de Down, e esses casais, não só o relacionamento deles se tornou um relacionamento muito mais harmônico e muito mais próximo por causa do cuidado que teve que ter com o paciente com síndrome de Down, porque ter um paciente com síndrome de Down é como se tivesse 2 filhos, né? Tem que ficar estimulando com natação, com fisioterapia, com os mais variados tratamentos, né? Então nós sabemos as dificuldades. Agora, para esses casais que têm filhos com síndrome de Down, pergunta para eles se eles se arrependem de ter dado todo o amor, todo o carinho, todo o cuidado que eles deram para esse filho. Então a lei brasileira, só para terminar, Fábio, a lei brasileira, ela diz assim, que é crime inafiançável, como nós aprendemos com o nosso querido Reinaldo Azevedo, é crime inafiançável você exterminar ovos de tartaruga. E eu acho que deve ser mesmo, entendeu? Porque os ovos de tartaruga são muito importantes para o equilíbrio da ecologia. Agora, é crime inafiançável você exterminar com os ovos de tartaruga. E exterminar ovos de uma mãe que está lá com o ovo dentro do útero. O que é? Aquela vida que está dentro do útero vale menos do que o ovo da tartaruga? Que lei é essa? Então nós queremos deixar bem claro o nosso repúdio a esse oportunismo que está sendo dedicado a se aproveitar da situação de microcefalia para querer introduzir mais um artigo de se permitir e ampliar a permissão do aborto em nosso país. Bem, estimados ouvintes, nós fazemos esse desabafo até, né, para deixar bem claro que o Espiritismo, ele não proíbe nada, mas ele esclarece. E com o esclarecimento nós temos responsabilidade. Então, o Espiritismo não proíbe o aborto, não proíbe o homicídio, não proíbe o suicídio, não proíbe nada. Não proíbe se você quer ter 2 amantes, 3 amantes, não proíbe nada disso. Só que ele mostra as consequências dos seus atos quando você faz as escolhas equivocadas. Então, basta termos o bom senso de colocar em prática um comportamento ético elevado. E o comportamento ético elevado
demonstra que se nós somos a favor dos direitos humanos, nós somos a favor do direito à vida e não do direito à morte. Nós queremos deixar claro o nosso repúdio à indústria da morte. Fábio, você gostaria de fazer algum comentário? Podemos seguir adelante? O comentário atrás do trio elétrico? O comentário que eu ia fazer é do item anterior, né? Mas eu acho sobre o carnaval e das festas. Mas é que eu acho esse comentário que você fez da nossa desaprovação, né? Com relação ao aborto tão importante, que eu não queria diminuir o brilho dele. Então eu acho que eu vou deixar por aqui e a gente pode seguir para frente com o estudo. Legal. Vale a pena também uma outra referência, uma obra muito legal que é psicografada pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco e ditada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Essa obra, Fábio, Guilherme, amigos, descreve o trabalho da equipe espiritual coordenada pelo benfeitor Bezerra de Menezes na cidade do Rio de Janeiro, na época do Carnaval. Então, Guilherme, Fábio, amigos, é uma obra sensacional. Você lembra o nome? Nas Fronteiras da Loucura. A obra intitulada Nas Fronteiras da Loucura. Então, essa obra coloca uma riqueza de detalhes do que essa equipe faz para mobilizar recursos, para evitar crimes, evitar suicídios, evitar os mais variados, as mais variadas consequências dos excessos que cometemos, que é uma coisa assim impressionante. E um dos personagens é o nosso querido, que ele deixa nas entrelinhas, é o nosso querido Noel Rosa. E o Noel Rosa, todos sabemos, viveu 20 e poucos anos, 30 anos aproximadamente, e ele era um sambista. E logicamente que quando ele compunha aqueles sambas lá na década de 20 aproximadamente, eram sambas assim, em que demonstrava a pureza de sentimentos da época, né? E então, por exemplo, camisa listrada, né? Vestiu uma camisa listrada e saiu por aí, né? Só que quando ele chegou no mundo espiritual, ele detectou que as consequências do comportamento dele, comportamento de boemia, eram consequências nefastas, que foram nefastas para ele. E ele, depois que ele se redimiu, que ele reconstruiu o seu mundo íntimo, ele participava ativamente, auxiliando essa equipe liderada pelo benfeitor Bezerra de Menezes a resgatar almas que se encontravam em processo de desequilíbrio, sobretudo na época do Carnaval. Então é uma obra belíssima, é uma obra que vale a pena ler, e vale a pena ler, como muitas obras da doutrina, com o dicionário do lado, né? Porque tem muitas palavras que são palavras que não é da linguagem coloquial, né? Entendi. É verdade. As obras do Divaldo são bastante assim, principalmente as da Joana de Ângeles, né? Exatamente. Muito bem. Você quer fazer algum comentário, Fábio? Assim, fica à vontade. Um comentarinho pequeno, né, que eu acho que é relevante, é o seguinte: lá da cidade onde minha mãe mora, chama Santa Rita do Sapucaí, tem um bloco de carnaval lá que se chama Bloco do Urso. Aliás, é famoso, hein, Fábio? Tem muitas pessoas que se programam para passar o carnaval lá em Santa Rita do Sapucaí. Dezenas e dezenas de milhares de pessoas do Brasil inteiro e se reúnem lá, né, num recinto fechado, onde eu já tive a oportunidade de ver como funciona, onde a cerveja escorre no chão, sabe? Meu Deus. Metabolizada pelo corpo, ela escorre em rios pelo chão. Meu Deus. E a gente vê a embriaguez das pessoas, os corações dilacerados, né? E eu fico
imaginando o seguinte, que da mesma... comum as pessoas dormirem nas calçadas, lá, hospital... Só estou perguntando, eu imaginava que era comum, né? Muito comum. Só para confirmar. Né? Muito comum. E as pessoas, elas ficam tão ruins, né, na noite, que elas passam o dia dormindo, depois se despertam novamente no começo da noite outra vez, vai comer, vai tomar banho, vai não sei o que, para começar de novo a noite outra vez da mesma forma, né? E parece aqueles zumbis, né, de alguns filmes aí que o Guilherme gosta, né? Eu tenho pavor desses filmes, Guilherme. Então assim, que são os espíritos que você falou, né? Que atrás do trio elétrico vai quem já morreu também, né? Vai quem já morreu também. Quem são esses espíritos? Somos nós mesmos, né, que estamos do lado de lá. E a gente sabe que no plano espiritual tem um número maior de espíritos em relação ao plano material, né? Não vamos entrar em detalhes de proporção, mas temos muito mais espíritos desencarnados que encarnados. E eles habitando o mundo material, o mundo espiritual, que de certa forma é material também, né? No seu nível, né? Na sua sutileza, mas é material para os espíritos superiores. Esse mundo dos espíritos inferiores é um mundo material para os espíritos superiores. Eles habitam também vilas, povoados, cidades, regiões, os espíritos. E quando há uma festa, uma festa de animalidade em um determinado lugar, eles migram para esse lugar também, da mesma forma que nós, encarnados, migramos. Então nós vamos passar o carnaval lá em Santa Rita do Sapucaí, no Bloco do Urso. Os espíritos fazem a mesma coisa, né? Eles vivem nos convívios sociais deles, no plano espiritual, e migram para um determinado lugar para viver daquela festa, daquele gozo, daquele prazer junto com os encarnados. Então, eu participava da reunião mediúnica do grupo lá de Munique. Fiquei muitos anos participando lá da reunião. E numa delas, que precedeu a Oktoberfest, o espírito superior que coordenava a reunião falou assim pra gente: uma caravana negra está se aproximando de Munique. Uma caravana que vem ensombreada. Do planeta inteiro. Negra, ele quer dizer assim, de sem luz. Sim. Exato, ensombrada é melhor. Uma caravana que vem do planeta inteiro, está se congregando e se afunilando aqui para entrar em Munique. E vem como se fosse aqueles carros alegóricos. Olha a descrição dele. Aqueles carros alegóricos funestos, aqueles espíritos inferiores como que esvoaçando no meio de uma fumaça ao redor daquele grupo, chegando junto para curtir a Oktoberfest em Munique. Então a gente faz esse paralelo para cá, para o carnaval, né? Então vem espíritos do mundo inteiro, do planeta inteiro, né, para se divertir conosco, né, para se deliciar conosco. Então nós temos que tomar muito cuidado nessa época com a sintonia, né? Porque nós, da mesma forma que nós nos contaminamos com o Zika vírus, ou com algum outro vírus qualquer, ou com bactérias, nós nos contaminamos espiritualmente também. Exatamente. Né? Então nós captamos a sintonia, a vibração, a angústia, a emoção do outro. Entramos em sintonia e vibramos da mesma forma. E aí nós padecemos das mesmas consequências que eles. Né? E às vezes podemos criar conexões duradouras de parasitas, né? Parasitose espiritual aí, vamos levar para longe isso daí, né? E aí o trabalho de cura não é tão fácil assim, é um pouco mais complicado. Temos que reverter isso daí entregando flores, né? Exatamente. Guilherme, Fábio, vamos fazer uma pausa inicial, uma pausa do musical, e em seguida retornaremos, pode ser? Vamos fazer uma pausa musical e depois vamos retornar com o tema do programa, que é dai gratuitamente o que recebeste de graça, né? Gratuitamente. Exato. Também. Mas já que a gente estava fazendo essa reflexão sobre o carnaval, é importante dizer também que ninguém aqui também está fazendo apologia de feriados
tristes ou sem absolutamente nenhum tipo de alegria ou de reuniões. Isso daí, como o Marcelo falou, a gente não tem nem como condenar, são só sugestões, né? Mas que todos possam também ter momentos de alegria, se reunir com familiares, se reunir com amigos, né? Tentar se proteger um pouco dessas energias negativas que a gente sabe que acompanham muitos de nós durante essa época do ano. E, então, já que ainda não entramos no capítulo do Evangelho, vamos fazer essa pausa musical com um sambinha. E é um sambinha gospel, muito legal, por sinal chamado Exalta Cristo. Produzido pela equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso. Estamos ao vivo direto do estúdio da Rádio Capela, FM 105,9, cujo telefone é 3876-6846. O nosso canal no YouTube é CEPT Vinhedo e o nosso e-mail também de contato é cept.vinhedo@gmail.com. Muito bem. Vamos iniciar então hoje agora o tema do Evangelho da semana, intitulado Dar de graça o que de graça receber, que é do capítulo 26, lá de O Evangelho segundo o Espiritismo. E lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, vale a pena recordar que o Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra que o Kardec elaborou e ele não se preocupa com os detalhes da vida do Cristo. Se Jesus nasceu da Virgem Maria, se Jesus tinha corpo físico, se não tinha corpo físico, que são questões assim que ainda hoje são questões de polêmica nos mais variados círculos esotéricos e não esotéricos. Inclusive tem pessoas que até hoje acham que Jesus nunca existiu, que isso é uma fantasia que a Igreja Católica criou com o objetivo de dominar as massas da época. E logicamente que nós não concordamos com nada disso. Nós consideramos que Jesus foi o principal espírito que pisou em nosso planeta. Ele é o único que não reencarnou, ele encarnou, ele só teve uma existência, diferente dos demais. João Batista, por exemplo, João Batista era a reencarnação de Elias. João Evangelista era a reencarnação de Isaías e muitos outros vultos da história. Alexandre o Grande, 200 anos depois, reencarnou como Júlio César e assim por diante. Muito bem, só que Jesus, na visão espírita, foi uma pessoa como qualquer um de nós, que teve carne, osso, teve pai, teve mãe, teve uma educação lá na Galileia dos tempos antigos, e ele, quando estava amadurecido o momento da sua divulgação dos seus ensinos, ele percorreu as mais variadas aldeias da antiga Palestina e nos trouxe os ensinos morais. Os ensinos morais, todas as religiões, mesmo aqueles que não acreditam em religião alguma, que não acreditam em Deus, se rendem à moral do Cristo. Todos, sem exceção. De modo que os ensinos morais do Cristo estimularam com que Kardec elaborasse essa primorosa obra chamada O Evangelho segundo o Espiritismo. E lá no capítulo 26, o Kardec, ele pega um comentário que se encontra nas Escrituras, né, que geralmente são palavras, ensinos ditos pelo Mestre,
e ele desenvolve. Então, por exemplo, nós vamos encontrar lá, logo no comecinho do capítulo, nós vamos encontrar o roteiro que Jesus deu aos seus apóstolos. Então ele diz assim: restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. E o Kardec comenta: dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo por que nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Então, nós vamos observar que quando Jesus recomenda expulsai os demônios, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, os casos de catalepsia eram casos raros, mas devemos entender ressuscitai os mortos como aquelas pessoas, os mortos no sentido do judaísmo, são aqueles que se encontram distantes, afastados de Deus. Então, o ressuscitar os mortos tem mais esse sentido espiritual de estender a mão amiga àquela pessoa que está deprimida, aquela pessoa que está desencantada com a vida, desgostosa da vida e que perdeu as esperanças. Então, o que Jesus recomenda aos seus apóstolos é isso, é resgatar, estender a mão a essas pessoas que se encontravam desencantadas. Fábio, gostaria de ouvi-lo. Eu acho que é legal a gente ler, para quem quiser, Mateus capítulo 10, dá para entender bem esse contexto aqui. Jesus fala assim... Exatamente, é no capítulo 10, versículo 8, esse primeiro item que eu esqueci de falar. E logo no comecinho, no versículo 1 do capítulo 10, ele mostra Jesus dando o poder para os discípulos. Então ele fala assim, ele investe os discípulos de poder. Se Jesus investe os discípulos de poder, significa que eles não tinham para curar, exatamente, né, para tirar as pessoas da lama, que é o ressuscitar, né, para expulsar demônios, que é, na verdade, encaminhar os espíritos menos evoluídos, né? Exatamente. Então, Jesus outorga, né, entrega para eles uma ferramenta que eles não tinham na mão. Então, nos dias de hoje, nós podemos dizer que se eu não tenho uma capacidade de curar, quando Jesus me outorga isso, ele me dá uma mediunidade de cura. Né? Nós espíritas usamos o termo mediunidade para explicar isso aqui que a gente está vendo no Evangelho agora. Né? Então Jesus deu mediunidade para eles, deu uma característica de intercâmbio com a esfera espiritual para eles realizarem coisas que materialmente eles não tinham capacidade ainda. Né? Então eles, assistidos pelo Espírito Santo, né, que representa uma legião de espíritos puros, conjunto, né, de espíritos elevados, isso aí. Então, investido do poder desse conjunto de espíritos elevados, eles realizavam muitas coisas. E Jesus deu essa autoridade, outorgou isso para eles, deu um mandato mediúnico para eles fazerem isso. Então eles saíram e Jesus falou assim para eles: agora vá até as ovelhas perdidas de Israel. Olha que interessante. Para quê? Para resgatá-las. Né? Então, ele está querendo resgatar almas, Jesus. E outra coisa que ele fala: vá e falem para todos que o reino dos céus está próximo.
Então ele quer consolar, ele quer trazer esperança. Olha que bonito, né? Então Jesus está outorgando poderes mediúnicos para os discípulos, para que eles consolem, para que eles tragam esperança, para que eles resgatem as ovelhas perdidas. E hoje em dia acontece a mesma coisa. Hoje está cheio de médiuns por aí, alguns nem sabem que são, mas que estão curando quando eles estão falando, trazendo uma palavra amiga, quando eles estão trazendo uma vibração positiva para o local. Outros já estão dentro do movimento espírita e já têm mais conhecimento, né, porque estudaram o livro dos médiuns e já estão usando a ferramenta com o manual na mão. Exato. Né? Tem uns que estão usando sem manual, tem outros que estão usando com o manual na mão. Né? Então, só fazendo um paralelo para os dias de hoje, é a mesma coisa. Né? Então, nós estamos usando recursos o tempo inteiro, bem ou mal, recursos que nos são outorgados, assim como Jesus outorgou esse para eles. Vou dar um exemplo, Marcelo. Muitas pessoas pensam que tudo que elas têm é fruto do esforço delas, né? É até certo ponto muito justo, porque tem pessoas que não se esforçam nada e não tem nada. Exatamente. E tem pessoas que não tinham nada, se esforçam e logram alguma coisa, né? Ou muita coisa. E infelizmente, Fábio, tem pessoas que consideram a lei do mínimo esforço. Exatamente. Tem gente que quer só ficar... Quer só tirar vantagem. Né? Então, o convite que eu faço para as pessoas agora é o seguinte: será que tudo que nós temos é fruto do nosso esforço mesmo? Né? Então eu queria convidar as pessoas para pensarem assim: será que eu tive a mesma oportunidade de uma pessoa que nasce isolada lá no campo, com aquela casinha de pau a pique, né, que tira leite da vaca às 5 horas da manhã, que nunca viu um carro, que vai a pé para a escola quando tem escola? Não dá para falar que a minha oportunidade foi a mesma da dela. Apesar de eu ter me esforçado, ter conseguido fazer faculdade e tal, outros não teriam conseguido. Mas mesmo que esse rapaz se esforce, ele não vai conseguir fazer a faculdade que eu fiz. Mesmo que ele seja melhor do que eu, mais esforçado do que eu, todas as características de determinação maiores do que a minha, ele não vai conseguir o que eu consegui, em termos materiais, né, vamos dizer assim. Porque eu nasci num lugar, numa circunstância, com corpício, como o Marcelo vai falar, eu nasci num lugar, numa circunstância, numa cidade, numa família, numa condição social diferente, né? A mesma coisa numa pessoa que nasce lá na Etiópia. Como que eu vou comparar a pessoa que nasce na Etiópia com a pessoa que nasce em Nova York? Né? Com todo o acesso que ela tem, social. Então, como que eu vou comparar o Brasil com a Somália? E tem vários Brasis. Porque o Brasil, queira ou não queira, apesar dos problemas do Brasil, ele herdou muita coisa da Europa. Sim. Né? Ele herdou modelos de civilização da Europa. A Casa de Portugal. Né? Ele herdou até a Constituição dos Estados Unidos, para começar. Sim. Né? Que foi feita com a ajuda de universitários, de gente muito estudada da Irlanda, da Inglaterra, etc. e tal. Então, a nossa sociedade aqui, queira ou não queira, ela já saiu andando mais rápido do que a da Somália. Né? Então, querer comparar nós com os habitantes da Somália, em termos de oportunidades, é ser injusto, né? É ser injusto. Querer comparar a população negra, de um modo geral, com a população branca, que saiu da escravidão, enquanto os brancos já estavam com terras, né? Com heranças, com um montão de coisas. E detentores do poder, né? Detentores de poder. É injusto, né? Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que a maioria das coisas que a gente tem na mão hoje é depósito na nossa mão. Sim. A maioria é depósito. Está na nossa mão como uma ferramenta para a gente trabalhar. Deus nos confiou, Deus nos emprestou. E quando nós temos um depósito de Deus nas mãos, qual que é o objetivo? É levar para a ponta da linha, né? É entregar esse depósito, é fazer ele circular. Né? Assim, por exemplo, como nós recebemos do Manuel Filomeno de Miranda um depósito, quando ele está nos ensinando, né? Nós recebemos da Joana de Ângeles, do Divaldo, do Haroldo, da Aglaê, que veio aqui, né? Tantos e tantos companheiros amigos. Dos nossos instrutores lá no Paulo de Tarso, dos livros. Nós, da mesma forma, temos um depósito nas mãos também.
E nós temos que passar esse depósito para frente. E como que nós recebemos esse depósito? De graça. De graça. A Gisele Bündchen nasceu linda. A Cindy Crawford nasceu linda. Entendeu? Ela é linda. É um depósito. O que ela vai fazer com isso? Né? Então, a situação que eu nasci hoje, o que eu vou fazer dela, tudo bem. Tem mérito meu aí, muito, mas é um depósito na nossa mão. Então, o que eu recebi de graça. E o que eu vou fazer com ele? Agora eu vou usufruir isso tudo só para mim? Aí eu estou fazendo um mal. Vai se encastelar e agir de maneira egoísta. Porque o que é o mal, Marcelo? O mal é eu fazer para mim, tudo para mim. Exato. O bem é eu fazer para todos. É tão fácil definir isso, né? O bem é quando eu faço para todos, o mal é quando eu faço só para mim. E tem uma reflexão, né, Fábio, que a Gisele Bündchen, ela veio bonita. E ela, provavelmente, na programação de reencarnação que a gente sabe que existe, ela teve todas essas escolhas ou determinações, né, de vir assim. Da mesma maneira que pode ser que essa pessoa que nasceu lá no meio do sertão, como você estava dizendo, ou então no meio do mato, no meio do campo, chegue aqui com uma voz belíssima e se torne um cantor de sucesso. Então a gente vem com alguns presentes que Deus nos deu, e a reflexão não tem nada de errado da pessoa, que a gente está vendo o capítulo 26, fala da gente dar de graça, 26, né? Dar de graça aquilo que a gente recebe de graça. Mas, por exemplo, a Gisele Bündchen ganha muito dinheiro com a beleza dela. E não tem nada de errado com isso. Assim como um cantor com uma boa voz que ganhou de presente, também não tem nada de errado de ganhar dinheiro com isso. O que é importante colocar, que está em Lucas 10, 7, é aquilo que diz que digno é o trabalhador do seu salário. Então, você que veio com um dom, você ter a condição de trabalhar com aquele dom e ganhar o seu sustento, o seu salário, não tem problema nenhum. O problema é que algumas pessoas se cegam para aquelas outras coisas que precisam ser feitas também, e elas vivem em função daquilo, e aquilo toma conta da vida delas, elas se tornam aquilo, né, e não fazem absolutamente mais nada no trabalho da seara divina, no trabalho da caridade e tudo mais. Né? Aí, Guilherme, entra o euísmo, né? Ou egoísmo. Exatamente. Né? Quando entra o euísmo ou egoísmo, tudo na minha mente, tudo na minha existência, tudo no meu pensar, no meu sentir, gira em torno de mim mesmo. Né? Então eu vou usar desse dom, desse depósito, desse talento somente para mim. Né? E eu não vou. Esse depósito vai morrer em mim, né? Vai se encarcerar, vai apodrecer em mim, né? Com a minha velhice, né? Com o túmulo, né? Vai morrer tudo ali. E veja bem, o Criador, ele é a fonte do amor, né? E esse amor vai irradiando para as criaturas, passa pelos verbos, né? Vamos chamar de verbo, aqueles espíritos co-criadores em plano maior, né? Depois passa pelos seus prepostos, depois passa pelos nossos protetores, depois chega na gente, e da gente tem que descer, tem que continuar até o fim da cadeia, né? E é assim que funciona, porque Deus, ele é toda a humildade, porque ele é fonte de doação total e não recebe nada de volta, só sai dele para nós, né? E nós só queremos receber. Isso aí o quê? Né? Então nós estamos contra a lei com L maiúsculo, né? Quando a gente faz isso. Então, e por outro lado, Deus é também a humildade perfeita, absoluta, porque Ele é tudo. Ele é fonte dela. E Ele se esconde, né? Ou seja, cadê Ele? A gente nem vê, né? Então Ele não está ali falando assim, olha eu aqui, olha eu pegando fogo ali, olha eu ventando ali, né? Olha eu mando prender, eu mando soltar. Exatamente. Então Ele é humilde, se esconde, e é a fonte, né, dessa humildade, essa coisa toda. E aí chega na gente, a gente é o quê?
o contrário. Eu quero aparecer, eu quero mostrar que foi eu que fiz, né? Eu quero receber de volta o que eu fiz. Então, Marcelo, a lei humana é a lei de compensação, de intercâmbio, de troca. Mas a lei divina é de doação. Exato. A lei divina é de doar. E nós... Por isso que o amor ágape é o amor que não espera recompensa. É isso aí. Então nós, querendo nos aproximar de Deus, temos que agir cada vez mais como Ele, né? Com mais humildade e com mais... qual que é o contrário de orgulho? O contrário de orgulho. Caridade. Não, caridade. O contrário de orgulho, exato, é humildade. A humildade. O contrário de egoísmo é a caridade. O contrário de egoísmo, na verdade, é altruísmo, né? Altruísmo. Agora, lógico que a caridade é uma manifestação do altruísmo. Era isso que eu queria chegar. Então, nós temos que incorporar mais altruísmo, mais caridade, né? Mais humildade, para convivermos mais próximos na esfera de Deus. Essa que é a ideia, lembrando que a lei dele é de doar sempre. E parece, né, que esse rapaz que teve aí na terra, tal de Cristo, era muito... cidadão. Esse cidadão era bastante inteligente e bastante programado. Parece que ele, antes de vir, se preparou bem, né? Porque tudo se interliga. Quando a gente ouve a parábola dos talentos, por exemplo, né? É bem isso, né? Que é esperado de nós que nós multipliquemos os nossos talentos, né? E eu vi uma reportagem dele que o repórter perguntou quem ganhava mais, ele ou a esposa. Aí ele falou que não dá para comparar ele com a esposa. A esposa é muito mais. Nossa, é muito mais. Mas eu estou falando isso não assim com o sentido de invejá-los financeiramente. Embora, se a qualquer momento eles quiserem o número da minha conta, né, né, Guilherme, para fazer um ajutório, né? Só ligar. Não, só estamos brincando. Mas é o seguinte, o que eu acho legal é que, por exemplo, recentemente ela veio no Brasil e ela participou de um programa de revitalizar rios que estavam morrendo lá na região onde ela nasceu. Que lindo. Lá no interior do Rio Grande do Sul, que me fugiu o nome da cidade que ela nasceu. E aí, o nosso Guilherme vai pesquisar rapidinho aqui. E aí, então, o esquema é o seguinte, é você plantar árvores nas margens do rio. E só o fato de plantar as árvores, isso contribui, né, como diz o meu filho, contribui para a fonte voltar a ser produzida e ressuscitar, entre aspas, o rio, né? Gisele Bündchen nasceu em Horizontina. Horizontina, Rio Grande do Sul. Não confunda Horizontina com Verticalina. Exatamente. E aí é muito interessante porque você vê, né? Ela tudo bem, eu até imagino que ela faça outras práticas de beneficiar a sociedade e tal, que eu não conheço, mas deve fazer. Como também a gente vê muitos artistas, né? E eu sempre cito, né, aqui nas tribunas que eu falo, que eu fiquei agradavelmente surpreso quando teve aquele terremoto lá no Haiti e que muitos artistas foram às emissoras de televisão trabalharem como telefonistas, recebendo as ligações das doações. Que legal. Não sei se vocês se lembram disso. Você lembra disso, Guilherme? E era legal, né? Porque o telespectador, ele ficava motivado de fazer a doação, porque quem atenderia o telefone seria um artista que ele tem admiração e tal, né? Então eu vi lá, por exemplo, a Meg Ryan, vi lá outros artistas que eu não vou lembrar, e eles conseguiram arrecadar uma poupuda soma, né? Para pelo menos diminuir a dor, o sofrimento lá dos irmãos lá do Haiti, né? Muito interessante. E é muito comum a gente ver isso, né? Aqui no Brasil, nós sabemos que tem pessoas que agem meritoriamente dessa maneira. Entendeu? Talvez não seja muito divulgado, né? Porque tem muitos artistas e pessoas com notoriedade e tal que preferem se esconder, e para falar a verdade é até o correto, né? Mas
às vezes valeria a pena eles se exporem mais nessas atividades, porque estimulariam mais e mais pessoas a fazerem o mesmo. Né? E tem outra coisa também, eu não vou falar que o Brad Pitt, ele não rala pra caramba pra manter o corpício dele, né? Pra manter a aparência dele. Ele tem que, com certeza, fazer musculação, uma dieta. Também fazer lipoaspiração, que esses caras fazem então, também. Tipo assim, não é... Tá certo que ele ganhou um depósito, mas ele cuida. Pelo menos, mesmo que seja pensando no benefício próprio, ele cuida. Vai eu tentar fazer tudo o que ele faz, eu não chego nem aos pés dele. Ou seja, ele já nasceu com um depositinho que eu não tenho. Eu posso me esforçar muito tanto que ele, mas não dá, não rola, né? Mas beleza, ele pode manter ou ele pode esculhambar também, virar um balofão. É muito legal ele e a Angelina, né? Porque eles têm vários filhos adotados, né? Muito bonito. E de países aí, né? Os mais variados lá da Ásia, né? Da Ásia, da África. Eu acho muito bacana, viu? Então, admiro muito eles. Temos aí alguns exemplos, né? Pra gente muito admirar. Bom. Guilherme, podemos então fazer a pausa? Podemos, vamos fazer a pausa. E já que estamos falando de caridade, me vem à cabeça uma música que na verdade é uma oração que fica muito bonita na voz desse cantor, que é o Fagner, que veio com um presente de Deus, que é a voz dele. Retornamos então com o programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pela equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso. Estamos ao vivo aqui, direto do estúdio da Rádio Capela 105,9 MHz. O nosso telefone é 3876-6846. A página no YouTube é CEPT Vinhedo e o nosso e-mail é cept.vinhedo@gmail.com. Estamos desenvolvendo o capítulo 26 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Dar de Graça o que de graça receber, que é, evidentemente, um dos inúmeros ensinamentos do Evangelho do Mestre Jesus, que para nós é o governador planetário, para nós é um espírito de altíssima hierarquia, que veio nos trazer e ensinar e vivenciar leis morais que são válidas para qualquer local, para qualquer tempo, para qualquer situação em que nos encontremos. Então, nós estamos desenvolvendo esse tema e nós vamos entrar um pouquinho no tema relativo à mediunidade, mas antes de entrarmos nesse tema relativo à mediunidade, nós gostaríamos de fazer uma reflexão, que agora me fugiu qual a reflexão eu tinha planejado. Sim, lembrei. E essa reflexão é a seguinte: o nosso querido Rossandro Klingey, ele nos revelou que, apesar da doutrina espírita no Brasil não ter nenhum programa em horário nobre, não ter nenhuma rede de televisão, não ter, ou seja, ter muitas dificuldades para disseminar, para propagar os ensinos doutrinários, a doutrina espírita, nos últimos 10 anos, é a doutrina que cresceu 60% entre os seus adeptos, entre os seus seguidores. Como assim, Marcelo? Crescer entre os que já são adeptos? Não. Aumentou o número de adeptos. Né? Então, entre, eu falei entre, não tem esse entre, tira esse entre, né? Aumentou 60% no Brasil o número de seguidores, entendeu? E esse número é maior do que os evangélicos e os católicos, que logicamente
não dá para comparar em termos absolutos, né? Estou fazendo a comparação de proporção. Então, os evangélicos cresceram em torno de 10%, os católicos algo semelhante, e os espíritas, né? Tiro entre, e os espíritas foram 68%, uma coisa assim. Agora, nós não temos entre os divulgadores da doutrina, né, os principais divulgadores, né, Divaldo Franco, Haroldo Dutra, a Nete Guimarães, enfim, né, vários e vários, o próprio Geraldinho, né, vários e vários expositores, nenhum recebe nada, nem um tostão por suas palestras, não recebe absolutamente nada. Logicamente que quando a doutrina, os seus seguidores, os seus participantes passarem a receber alguma coisa, logicamente que nós estaremos no mesmo caminho equivocado que fizemos em outras eras. Tomara a Deus que isso não venha a ocorrer, e tudo indica que não virá a ocorrer, porque nós não temos corpo sacerdotal, nós não temos a hierarquia, nós não temos nada disso, né? Pelo contrário, né? As pessoas até procuram o Divaldo Franco, embora seja um expositor que percorre o mundo inteiro, ele é de uma humildade impressionante, né? Ele não fica falando de si, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, e basta citar aquele trabalho que ele desenvolve lá na Mansão do Caminho, que aliás eu até gostaria de conhecer esse trabalho um dia, né? Se algum dia você for lá, pode me chamar. Lá chama-se Pau da Lima, né? O bairro da Mansão do Caminho fica no bairro Pau da Lima. E então, quer dizer, cuidar de 2.000, 3.000 crianças, dar refeições e dar escola de graça. Assistência médica, dentista, e agora tem até uma casa de parto lá, né? É uma coisa assim impressionante, né? E ele chama todas aquelas pessoas de meus filhos. Ele chama de meus filhos. E muitos são registrados no nome deles, né? Muitos são filhos dele, porque ele colocou como ele reconheceu a paternidade, porque eram filhos que não tinham pais, né? Então ele que registrou no nome dele, né? Muitos que eram abandonados às portas da Mansão do Caminho. Então, quer dizer, é um trabalho muito meritório, né? E, logicamente, que em outras denominações religiosas tem muitas pessoas boas, muitas pessoas que fazem trabalhos maravilhosos, né? Eu estou me lembrando agora daquele terremoto do Haiti, e eu nunca me esqueço que naquele terremoto a senhora Zilda Arnes faleceu naquele terremoto, né? Por quê? Porque ela foi ensinar a população mais humilde lá do Haiti a fazer aquela nutrição que contribuiu aqui no Brasil para diminuir a mortalidade infantil, entendeu? Então tem não é ração, né? Pelo amor de Deus, não é ração que a gente fala, é um conteúdo alimentar que ela produziu, que é barato e eficiente, entendeu? Como, por exemplo, o soro caseiro. O soro caseiro. Barato e eficiente. Exatamente. Então é um trabalho assim, muito meritório da nossa Zilda Arnes, né? Então, multimistura, né? Aí, ó, o nosso Guilherme aqui já me socorreu. O operador da Obrigado, Guilherme. Guilherme, eu vou começar a chamá-lo de Reginaldo, viu? Pô, por que eu não posso saber isso de cabeça? Você acha que eu estou olhando aqui no Google? Mas é que você sabe procurar, né? E você acha rapidinho, né? Impressionante. Bem, então eu só fiz esse comentário, né? Por causa que o objetivo principal da doutrina espírita é difundir os ensinamentos do Espiritismo baseados nos ensinos de Jesus, né? E não cobrar nada pelos trabalhos que são realizados. Então, as curas dos médiuns curadores, os trabalhos de desobsessão que ocorrem nas mais variadas casas espíritas, todo esse trabalho, nada é cobrado.
E livros, né, Marcelo? Livros, DVDs. Às vezes as pessoas perguntam, mas por que vocês fazem tanta propaganda de venda de livro, né, de venda de DVD, essas coisas? E será que as pessoas têm que ter dinheiro para ter acesso à informação, né? Isso não me parece justo e tal, não sei o quê. E também queria aproveitar o momento para falar disso, né? Que os livros, os DVDs, eles custam para serem produzidos. E o dinheiro da venda desse material não é utilizado em benefício de um grupo ou de benefício de alguém pessoalmente. Ele reverte para a instituição para bem da sociedade que está ali em volta outra vez, né? Então ele volta como alimento para as pessoas carentes, ele volta como pagar a conta de energia da casa espírita, ele volta como compra de roupa para o bazar, de material para padaria, de material de estudo, etc. Para as obras assistenciais, né? Das mais variadas. Tem médiuns que escrevem e que se beneficiam? Tem. Mas não são espíritas. Exato. Se dizem, né? Mas que existe, também existe, mas é a questão do joio e do trigo, né? O bem para florescer precisa ter um pouco de mal ali no meio para a gente poder depois até poder separar, né? Então às vezes a gente vê isso também, né? Mas, como você bem disse, não é espírita, praticante. Exatamente. Espírita no sentido assim de seguir a doutrina espírita, né? Por outro lado, por exemplo, alguém pode estar pensando assim, tá, mas a casa espírita de vocês, por exemplo, tem luz para pagar, tem conta para pagar. Como é que funciona isso? As pessoas não dão dinheiro? É alguém que paga ali? Não. Muitos de nós contribuímos, sim, né? Mas ninguém sabe quem contribui, ninguém sabe quem dá o quê. Dá se quiser e se puder, né? E quando quiser. Trabalha na padaria. Trabalha também. Faz pão com material que é arrecadado gratuitamente. Exatamente. Vende o pão, aí o dinheiro do pão volta para casa para pagar a conta de luz também, né? Exatamente. Etc. As mais variadas. Faz pizza. As mais variadas casas espíritas sobrevivem dessa maneira, né? Sobrevivem com os próprios recursos, com o esforço próprio, né? Com o arregaçar de mangas, né? E é também o que nós encontramos em outras denominações religiosas, né? Então tem muitas paróquias que também fazem atividades semelhantes, né? Muitas igrejas dos nossos irmãos evangélicos que também fazem isso, né? Agora, logicamente que nós não estamos dizendo isso para mostrarmos que somos melhores do que os outros, né? Porque nós somos muito conscientes também, Fábio, e aí eu vou colocar uma questão que nós discutimos agora há pouco nos intervalos, que se você vai à doutrina espírita em busca de que a doutrina espírita vá solucionar os seus problemas, você está equivocado. Você está equivocado, porque quem vai resolver o seu problema é você mesmo. A doutrina espírita, ela não promete o céu, ela não promete o paraíso, ela não promete a prosperidade material, não promete, não se iludam. Eu comecei a frequentar tal casa espírita e depois que eu comecei a frequentar, tudo na minha vida melhorou. Consegui trabalho, a minha conta bancária melhorou, troquei de carro, comprei casa. Não. Essa prosperidade pode ter ocorrido, mas ocorreu pelos seus méritos e pelo depósito que o Fábio descreveu no bloco anterior. Então, a doutrina espírita, voltamos a dizer, não promete o céu, não promete o paraíso, não promete a prosperidade e ainda diz que se você não se tornar uma pessoa melhor, o problema, a responsabilidade é sua, é porque você não agiu de maneira correta, né? Porque o que a doutrina faz é dar o conhecimento, fornecer os instrumentos necessários para que você aprenda a se vigiar, a vigiar os seus pensamentos, a vigiar o seu comportamento e, através disso, tornar-se uma pessoa melhor. Agora, se você vai ser rico, se você vai ter posição social, se você vai ser mais bonito, isso tudo para a doutrina espírita não tem valor nenhum, não tem, é secundário. Porque
Não que seja desprezível, é secundário. Porque como para o Cristo, né, o que importa é o sentimento, né? Todo o resto é exterior ao sentimento. As palavras que a gente usa são para traduzir os nossos sentimentos. E Fábio, você está me lembrando de uma colocação que a poetisa Cora Coralina. Essa Cora Coralina é impressionante, né? Ela e o Carlos Drummond é impressionante, porque cada linha que eles escreveram parece que eles captavam do ambiente mediúnico, do ambiente espiritual o tempo todo, né? E a Cora Coralina, ela diz o seguinte, ela diz que a vida só vale a pena ser vivida se nós tocarmos o coração das pessoas ou de cada pessoa que nós temos interação, que nós temos interlocução. Então, quando nós tocamos o coração das pessoas, isso faz com que a vida valha a pena ser vivida. Que bonito, né? Impressionante, né? E é mais ou menos nessa linha que você estava comentando aí, né? É porque, se a gente for pensar, Marcelo, nós somos sentimentos ambulantes. Exato. Metamorfose ambulante, metamorfose de sentimentos, né? Nós somos, como diz o Chico, o amor que fica nervoso, o amor que perde a paciência, o amor que se enraivece, o amor que não sei... Mas nós somos um sentimento ambulante, né? E a doutrina de Jesus era educar esse sentimento, era sublimar, essa é a melhor palavra, sublimar esse sentimento, né? Então, que sentimento que nós somos, ou que sentimento que nós estamos? Como que nós podemos nos tornarmos mais agradáveis? Como que nós podemos nos tornar mais felizes? Porque quando nós sentimos desagradavelmente, nós obtemos a resposta desagradável do sentimento do nosso próximo, né? Então, quando nós exalamos esse sentimento suave, doce, bonito, nós ao mesmo tempo absorvemos os sentimentos suaves, doces, bonitos do nosso próximo também. Então, acho que a ideia é essa, purificar os nossos sentimentos o tempo inteiro. Sem dúvida. Quando uma pessoa chega para você, Marcelo, e fala assim: não, porque você seu carro é preto, né? Então você trocou a roda faz quanto tempo? O carro é vermelho. E o limpador de para-brisa que não sei o quê, mas você vê que o Ford é melhor que o Chevrolet porque saiu mais esse ano, que não sei o quê. Ele começa a falar um monte de coisa... Contar as vantagens, né? Um monte de coisa intelectual ali. E você fala assim, chega uma hora e você fala assim: meu amigo, onde você quer chegar? Que sentimento está te animando nesse momento? Entendeu? Chega uma hora que nós começamos a perceber que tem um sentimento por trás do que as pessoas estão falando. Tudo, se você for ver. Quando a sua mulher chega para você e começa a rodear, qual que é o sentimento que tem ali atrás? Aonde que ela quer chegar? Nunca. Então nós... Qual é o interesse? Então nós, no nosso dia a dia, é a mesma coisa. Nós somos um sentimento que está pondo instrumento, capa, alegoria em tudo. Mas na verdade é um sentimento que está ali se manifestando. E é isso que a gente tem que aprender a ver e melhorar. Sem dúvida. Legal. O Guilherme, gostaria que você desse o seu testemunho de uma experiência legal que você teve lá visitando o médium João de Deus lá em Goiás, né? E apesar do João de Deus não ser espírita, a informação que nós temos, ele é auxiliado por vários trabalhadores espíritas no seu trabalho, é isso mesmo? Lá você encontra de tudo, e eu até tinha me arrependido de dizer que eu queria dar o depoimento, mas já que você pediu, eu vou falar um pouquinho. Por que eu digo que me arrependi? Porque a gente sabe que o que cura a gente além de tudo, é o merecimento e a nossa fé, né? Vamos ver o sentimento que está dentro do Guilherme agora, Marcelo. Depois você me conta, eu não estou sabendo qual é ainda. Mas o que eu acho que a gente, quando vai buscar uma cura, claro que algo ali no ambiente onde a gente está indo propicia essa cura, sem dúvida, né?
como por exemplo um médium de cura que tem alguma habilidade para fazer isso, mas a gente não acreditando não adianta nada. E mais, a gente não merecendo, ainda que acreditemos, também não vamos receber. Então, quando eu fui para Abadiânia para levar minha sogra, porque ela estava com umas dores e tudo mais, eu acho assim, todos que puderem ir, vale a pena ir, porque é uma coisa assim de louco, porque ali ele recebe mais de 2.000 pessoas por dia, né? E é uma energia que o lugar tem que é muito bonita. As pessoas vão todas de branco, né? E o João de Deus, embora, como você bem falou, ele não seja espírita, ele conduz o trabalho acompanhado de várias pessoas de várias denominações religiosas, inclusive muita gente de fora do Brasil. É muito difícil, inclusive, você conseguir falar português ali dentro, né? A língua mais falada ali é o alemão e o inglês, porque tem muita gente que vem de fora do Brasil para tentar uma cura ali no João de Deus. E muita gente que dá depoimento dá a cura alcançada. Por isso que eu digo que me arrependi de dar o meu depoimento, porque assim, como a gente aprende que não se deve cobrar por isso, me chamou a atenção que quando você chega lá, você passa pelo João de Deus, todos que vão ali passam por ele, mas ele encaminha você para uma farmácia que fica dentro ali do próprio ambiente da casa, e naquela farmácia você compra um remédio fitoterápico, aonde os espíritos colocam a vibração necessária para a sua cura, e cada uma das 2.000 pessoas que entram ali diariamente gastam 50, 60 reais nesses remédios, que acaba enriquecendo, se convertendo em receita para o João de Deus. Não sei se aquilo que ele recebe ele devolve para caridade, realmente eu não sei e nem quero julgar. De novo, muita gente relata cura, muita gente vai em busca dele há mais de 35 anos, quer dizer, eu acho que um charlatão não dura tanto tempo no mesmo lugar, né? Tem isso também, mas me chamou negativamente a atenção disso. Se ele quisesse, acredito eu, pelo pouco que eu conheço, ele podia fazer isso com água. O remédio que a gente precisa pode ser colocado numa aguinha, num copinho d'água, né? Como às vezes a gente faz depois do passe, a pessoa toma água fluidificada. Guilherme, mas será que se daí ele não cobrar, se essa farmácia não existisse, não tivesse esse meio de arrecadação, a mensagem dele ia chegar nos outros países, na Alemanha, na Inglaterra, na Dinamarca, como chega? Será que ele não utiliza isso como meio de divulgação também? Não sei, não acho justo com ele fazer um julgamento. Eu sei que ele ficou muito conhecido depois que um repórter, se não me engano, da BBC, foi fazer uma reportagem, fez uma cirurgia espiritual totalmente sem contato físico, e quando ele estava saindo da casa, que agora me fugiu o nome da casa, do local ali, né? Onde, em Abadiânia. Não, mas a casa tem um nome. Ele começou a sangrar, ele viu um sangramento. E era justamente na região onde ele estava querendo a cura. E aquilo chamou muito a atenção dele. E ele acabou indo na Oprah, a Oprah Winfrey, aquela senhora que tem um programa de entrevistas e tudo mais. Um canal de TV. Ela é super bilionária e tudo mais. E ela entrevistou ele, ficou muito impressionada, emocionada com aquilo. E ela veio ao Brasil, foi a Abadiânia, e foi aí um alvoroço. Então o João de Deus ficou muito conhecido lá fora por causa disso também. Agora, de novo, há vários anos muitas pessoas vêm do exterior para buscar a cura e voltam curadas. Então eu acho que quando a gente tem... É possível que ele, pela descrição sua, Guilherme, lógico que nós não estamos aqui para fazer juízo, nada, né? Mas é possível que ele reverta para a sociedade de alguma maneira todo esse dinheiro. Sim, porque olha... E a gente tem que se lembrar também que tem um gasto para fazer claro, isso. Não, olha, os jardins daquele local são assim maravilhosos,
sabe? É uma coisa assim... Mas não é igual a casa da Dinda. Não é igual a casa da Dinda, mas ainda que ele enriquecesse, ele não ia ter tempo de gastar o dinheiro, porque aquele homem trabalha quarta-feira, ele começa e ele só vai parar lá no final de domingo, acho que segunda e terça que ele tira para descansar. É uma coisa assim, eu acho que é uma experiência que todos que puderem ter, nem que seja por curiosidade, para ir lá olhar, vale a pena. Porque é uma... É interessante sim, essa informação, né? Porque, por exemplo, se fosse uma pessoa que não estava centrada e concentrada no seu trabalho, esses 2 dias de descanso, nós tomaríamos conhecimento, né? Que ele estava andando de lancha, que ele estava viajando não sei onde, ostentando, né? E parece que não é o caso, né? Não é o caso. Com certeza. Então, muito legal, né? Bem legal esse depoimento aí, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque os médiums de cura, o pessoal sempre fala, olha, quando tiver um médium de cura, vai logo, porque é muito comum a vaidade se apossar do médium de cura, e essa vaidade faz com que o trabalho se perverta e que, num curto período, as coisas desandem, né? Eu tive essa experiência lá na minha cidade, São José do Rio Pardo. Os grupos espíritas de lá resolveram se unir e apoiar um médium que fazia um trabalho muito bacana lá em Casa Branca, 25 quilômetros de São José do Rio Pardo. E esse médium, ele tinha se formado em odontologia, né? E uma vez por mês ele ia lá e fazia o trabalho, e era legal, e tinha testemunhos que o resultado funcionava, tal. Só que passou um determinado período e, infelizmente, a vaidade fez com que ele pervertesse, né, a sua trajetória, e ele teve que sair correndo, né, das atividades, teve que se mudar para outro estado, né, inclusive correndo risco de morte, entendeu? Tem uma obra, uma passagem de obra do Irmão X que ele coloca... É verdade. Que alguns contraventores resolveram quebrar determinadas lâmpadas, e fazendo uma analogia, como que as lâmpadas eram os médiuns, mas que a eletricidade que alimenta aquelas lâmpadas, que é a espiritualidade superior, continua lá. Então, quando uma lâmpada quebra, a outra vai acender em outro lugar pela mesma energia da espiritualidade superior. Então, quando um médium se corrompe ou deixa a vaidade e o orgulho tomarem conta, ele pode ser abandonado pela superioridade ou pela espiritualidade superior, e pode, pior ainda, né, ser assessorado pela espiritualidade inferior, que pode trazer danos ao trabalho dele. Os espíritos ignorantes que vão manipulá-lo de maneira negativa, né? Esse é um ponto importante, né? É o que ele fala aqui no item 8 desse capítulo. Mas pode falar. Não, você vai falar, pode falar. Eu vou lê-lo, mas pode falar. Não, eu ia falar que você vai ler que os espíritos superiores, eles repugnam, né, o interesse pessoal. Eles repugnam o egoísmo, né? A pessoa querer só para ela. Então, com certeza, esse médium vai estar sendo... Os benfeitores percebem isso, eles se afastam, né? Acho que eles se afastam dessas atividades, e o médium fica à mercê, né? A porta fica aberta para quem quiser falar no microfone. Exatamente. Aí, se ele não tem a consciência, se ele não tem um comportamento de honestidade, esse trabalho vai ser corrompido, né? Certamente, e ele vai perder a credibilidade, vai caminhar para sedução, vai ser seduzido. Eu não sei se vocês se lembram do Edson Cavalcante Queiroz? Não. Que por um determinado período, nos anos 80, ele passou até na televisão, passava, né? Na Rede Bandeirantes na época. E ele incorporava o espírito do Dr. Fritz, né? E era uma coisa assim, impressionante, né? Porque era uma coisa assim que eu acho que nem ator, mesmo se ele fosse um ator, tivesse frequentado as melhores escolas, Hollywood e tal,
seria assim tão perfeito, né? Que ele incorporava de tal maneira o espírito que, lógico, que realmente era o Dr. Fritz, né? E aí ele começou a se destacar e cura o Huguinho, o Zezinho, o Luizinho, vai fazendo propaganda, e infelizmente, depois de um determinado período, ele se corrompeu. Aí as pessoas pagavam para ele vir de Recife para São Paulo, de Recife para o Rio de Janeiro, né? E não era só as despesas pessoais, pagavam tudo, né? E assim, para privilegiar o atendimento, né? Entendi. Então ele continuava fazendo o trabalho lá em Recife, só que aí depois ele começou a vir para porque o fulano, empresário tal, tá pedindo o senhor vir, porque aí o senhor vai receber isso, tal. Entendi. Aí, infelizmente, ele teve uma morte trágica, né? Ele foi assassinado. Lembrando, né, Marcelo, que quanto mais, com exceções de missionários, quanto mais ostensiva a mediunidade do médium, não significa nenhum tipo de benefício ou de evolução. Ao contrário, são pessoas que normalmente têm uma dívida muito grande a saldar e vêm com esse presente, né, que a gente estava falando aqui, justamente para poder dar passos maiores com as pernas que estão ganhando, para poder, de uma maneira mais rápida, fazer um trabalho grande no mundo espiritual, na seara da caridade, né? Sem dúvida. Essa mediunidade chama mediunidade de trabalho, né? É uma oportunidade que a pessoa vem para ela se redimir. É a mesma coisa de você vir e já nascer ali na horta, né? Pra você trabalhar nos pés de alface mesmo. Então você nascendo com uma mediunidade de trabalho, com certeza você vai se envolver com espíritos. Envolvendo-se com espíritos, você tem dois caminhos. Ou você usa esse depósito que está na sua mão para realmente trabalhar e se envolver com bons espíritos, ou você usa esse depósito que tem na mão para benefício próprio e se envolve com maus espíritos. Aí essa mediunidade que era de trabalho vira expiação, onde você vai sofrer as consequências negativas desse contato com a espiritualidade inferior, que vai somatizar no seu corpo em dores, em angústias, em enfermidades, em problemas sentimentais, né? Então vira uma mediunidade de expiação, onde também você vai progredir. Vai pela dor. Né? E o item 9 aqui que o nosso querido Kardec fala, ele é esclarecedor, né? Então ele fala assim, que a par da questão moral, que envolve os mais variados médiuns e os mais variados tipos de mediunidade, apresenta-se uma consideração efetiva não menos importante, que entende com a natureza mesma da faculdade mediúnica. A mediunidade séria não pode ser, olha só, a mediunidade séria não pode ser e não o será nunca uma profissão. Não só porque seria desacreditada moralmente e logo assimilada aos ledores da boa sorte, mas também porque um obstáculo material a isso se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente imóvel, fugidia e imutável, com cuja permanência ninguém pode contar. Então não dá para contar que o cara vai ser médium a vida inteira, que ele vai ter a mediunidade a vida inteira, que ele vai poder negociar, entendeu? Que ele pode falar pro Emmanuel, pro André Luiz, agora eu quero isso, agora eu quero aquilo. Porque não lhe pertence, né? Exatamente. Constituiria, portanto, para o explorador uma fonte absolutamente incerta, que pode lhe faltar no momento exato em que mais necessária lhe fosse. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, e que por essa razão mesma representa uma propriedade da qual naturalmente lícito é ao seu possuidor tirar partido. Então, se você tem uma profissão, se você estudou, se você se diferenciou para ter esta ou aquela profissão, é lícito você cobrar por ela, cobrar pela sua capacidade, né?
ela não existe. A mediunidade, porém, não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. Então, só uma última coisa que eu queria falar, Marcelo, antes da gente fechar, é que no Espiritismo, né, nós temos essa luz, que é o Livro dos Médiuns, segunda obra da codificação, que nos instrui acerca da mediunidade. E no Espiritismo, se a pessoa é espírita, ela não vai cobrar pelo uso da mediunidade. Só que como Jesus está preocupado com o sentimento e não com a atitude, não com o exterior, ela pode, mesmo não cobrando dinheiro pela sua mediunidade, ela está cobrando de Deus, ou ela está cobrando das pessoas reconhecimento, ela está cobrando posição, ela está cobrando cargo, tráfico de influência. Ela está cobrando, se ela trabalha, por exemplo, no bazar, ela pega uma roupinha para o sobrinho dela, parte e reparte, fica com a melhor parte. Se ela trabalha na direção da casa espírita, ela pode usar da agenda para favorecê-la, né? Então a gente pode querer recompensa, retribuição de outras formas que não seja dinheiro em si, né? E a gente tem que estar atento para isso, ver o sentimento que está movendo, né? Então eu quero uma posição de destaque, eu quero que Deus me livre dos sofrimentos porque eu sou instrutor da casa, né? Eu quero que Deus me dê um trabalho bom porque eu sou dedicado à causa, ao bem, né? Então é isso. Será que eu não estou querendo fazer barganha com Deus também? Então essa é lembrar daquela coisa, né? Que Deus é o doador, né? E que nós queremos barganhar. Esse sentimento que nós temos que buscar dentro de nós para eliminar. Bem, amigos, foi uma honra participar dessa discussão, dessas reflexões, que certamente o nosso desejo é que essas reflexões possam ser úteis para a nossa caminhada.